Fala, rapaziada. E aí, meus amigos, como vocês estão, né? Depois dessa derrota do Remo contra a equipe do Volta Redonda, das críticas ao Marcos Braz. Inclusive, tem gente nas redes sociais, meu amigo, que se doeu mais do que o próprio Vampirão, meu amigo. Mais do que o próprio Marcos Braz, tá? É inacreditável. Já vou adiantando aqui. O meu apelido de Vampirão pro Marcos Braz não é porque ele é um sanguessuga, não. Como eu vi alguns aí já falando. Olha, o N já tá falando que o Marcos Braz é um sanguessuga. Não. O meu apelido de Vampirão é a aparência dele mesmo, de fato. Ele parece um vampiro. Os dentes dele assim, os caninos dele são grandes. Só observa ele falando. Parece um Conde Drácula. É isso, tá? Não é nada a ver com questão de desvio de dinheiro, nada disso. E se eu tiver que falar isso aqui, eu falaria aqui, mas falaria com provas, claro, né? Não vou falar nada de maneira que abjeta ou principalmente, né, de suposição. Ainda mais assuntos sérios e assuntos delicados. Mas sobre a questão do Marcos Braz, tem muito torcedor aí, né? Tô defendendo ele. Tem torcedor, meu amigo, que só faltou babar todo o saco dele, moleque. Baba aqui o meu também, pô. O meu tá seco, o meu, pô. Tu é doido, bicho. E o cara não ganhou nada. Imagina se esse cara sobe o Remo. Imagina se esse cara consegue o acesso. Meu amigo, se o Marcos Braz consegue o acesso com o Remo, o que ia ter de torcedor que não ia mais permitir que criticasse ele? É inacreditável. Eu não tô dizendo, não, que o Marcos Braz ele não merece elogios. Ele merecia elogios. Mas hoje ele merece mais críticas do que elogios. Mas eu não vou mais perder esse vídeo aqui falando só do Marcos Braz. Temos que falar dos problemas dentro de campo do Remo também. Porque o Marcos Braz é um problema que o Tonhão tem que resolver, não a gente. Agora, o problema dentro de campo, ele tem que ser resolvido. E o mais depressa possível. Por quê? Faltam 10 rodadas para terminar o campeonato. O Remo tem 39 pontos. E o Remo precisa vencer o CRB em casa no domingo. Ponto. Primeiro, para somar os 42 pontos, claro, isso aí é óbvio. E principalmente, para se afastar da parte de baixo da tabela. Uma vitória contra o CRB deixa o Remo tranquilão na competição, ali, podendo somar um empate contra o time do Operário, depois soma mais um empate contra o Atlético Paranaense em casa, depois ganha da Mucura, faz mais que obrigação, aí soma 5 pontos. Mais os 42, 47 pontos e aí objetivo alcançado, começa a pensar no ano que vem, joga o campeonato ali para atrapalhar mesmo nos outros times, inclusive ganha bicho, né? Que o Remo vai ter muito jogo ali, vai ter muita mala para os jogadores, né? Então, sinceramente, cara, o campeonato pro Remo, na minha opinião, em termos de acesso, acabou. Agora nós temos que tranquilidade, buscar os 47 pontos e ano que vem já planejar o próximo ano. Rapaziada, antes da gente falar aqui sobre Pedro Rocha, sobre a nova formação do Guto Ferreira, eu quero falar aqui com vocês sobre os nossos patrocinadores. Esse vídeo aqui tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos. Entre em contato com a Santa Fé, o telefone da Santa Fé está aí na tela para você. Só você dizer lá que é inscrito aqui no canal que você tem desconto. Também esse vídeo tem um patrocínio do meu amigo Gabriel, tá? Gabrielzão da massa aí. Entre em contato com o Gabriel para você fechar o seu pacote de TV e acompanhar o futebol na íntegra, campeonatos internacionais e, claro, os campeonatos nacionais também. Esse vídeo também tem um patrocínio aí do JP Montador de Móveis. JP aí, grande parceiro aqui do canal. Entre em contato com o JP aí para você comprar o seu móvel, tá? Aliás, não comprar seu móvel, montar o seu móvel. Você vai comprar o seu móvel lá e vai vir desmontado. Chama o JP, entre em contato com ele que ele vai lá e monta direitinho para você. Não tem caô, não tem problema nenhum, tá? Bom, meus amigos, bora falar sobre Pedro Rocha primeiramente. As informações que eu tenho não são muito animadoras, tá? O Pedro Rocha ainda segue fazendo tratamento. Não acredito que ele já esteja à disposição contra o CRB. Talvez contra o Operário, lá em Ponta Grossa. É muito remota a possibilidade do Pedro Rocha participar desse jogo. Do mesmo jeito o Regis, né? O Cantilho pode ser que já esteja à disposição, tá? O Cantilho é importante, meio de campo. Até porque o Guto Ferreira, daqui a pouco a gente fala sobre ele vai mudar essa formação do Remo. Mas há um trabalho que precisa ser feito nos jogadores do clube do Remo, primeiramente, antes da formação ser mudada. Primeiro, o Remo precisa fechar a casinha. O Remo precisa aproximar os seus meias. Ponto. Não tem muito o que falar referente a isso. Segundo, parte física. A parte física do Remo é horrível. É horrível. O Remo ontem tomou um baile do Volta Redonda.
fisicamente também. O Volta Redonda ficava com todas as segundas bolas do Remo. Então, isso também precisa acontecer. Esse problema também precisa ser resolvido. Mas sobre a formação do Guto Ferreira, e agora a gente vai falar sobre o trabalho do Guto Ferreira, ele gosta de jogar num 4-3-2-1, tá? Uma linha de 4 ali, defensores, 2 volantes, um meia, aliás, um meia e 2 meias ali caídos ou pontas também, que vão fazer a recomposição, vão ajudar na marcação os laterais, né? E um centroavante. O centroavante hoje provavelmente vai ser o João Pedro. Ele é um cara que já mostrou qualidade. O João Pedro ele não é um cracaço de bola, mas é que o nosso nível de centroavante é tão fraco, é tão ruim, que o João Pedro ele destoa dos outros, positivamente. Você tem de um lado o Pedro Rocha para fazer a função do lado esquerdo, quando ele tiver 100%, e você tem do outro o Janderson. Eu colocaria o Janderson, tá? Honestamente falando para vocês, eu colocaria o Janderson nessa função aí, abrindo pela ala. Por quê? Por que eu faria isso? Porque o Janderson ele é um cara que recompõe, ele ajuda na marcação. O Janderson ajuda na marcação. O Nico não tem todo esse poder defensivo. E aí você tem a possibilidade de botar o Hernandes, de colocar a Tiriça do Pescador, né? Porque até agora ele não desembarcou em Belém. E você tem 2 volantes para colocar ali. O Caio Vinícius, eu não colocaria. Eu pensaria em outro, o Caio Vinícius tá mal. Colocaria ele no banco. O problema é que a gente não tem. É isso que me dá raiva, mano. Que a gente não tem. O Marcos Braz fez 16 contratações e nenhum é um volante para jogar no lugar do Caio Vinícius. Para botar ele no banco. É isso que me deixa puto, entendeu? É isso que me deixa revoltado. Que o Remo fez 16 contratações e a gente ainda atua com 8 jogadores, 8 atletas que foram campeões paraenses. E olha que o nível do Parazão é baixíssimo, né? O nível do Parazão é baixíssimo. Mas a gente precisa corrigir isso. Então, jogaria 2 volantes ali, pode botar É porque a gente não tem muita qualidade, né, disponível. Mas eu colocaria o Freitas como segundo volante. Eu gostei do futebol do Freitas. Acho ele um bom jogador. E talvez o Guto possa achar futebol nesse garoto. Na lateral direita, ver o que aconteceu com o Marcelinho. Se ele estiver bem, Marcelinho na direita. Na esquerda ali... Eu queria muito que o Jorge tivesse condições físicas, né? Mas provavelmente não tem. Vai ter que jogar com o Paraguai, porque o Sávio tá machucado ainda. Mas precisamos resolver isso. E claro, essa aproximação dos meias. O Guto Ferreira, ele vai ter uma missão, e ele sabe disso. Ele sabe já disso. Ele vai ter uma missão que é o quê? Aproximar o meio de campo do Remo, que hoje não funciona. O Remo não tem essa ligação, principalmente essa marcação que o Remo tinha muito bem com o Daniel Paulista, ela foi destruída pelo Português. O Português ele conseguiu fazer um trabalho de destruição no Remo. Na questão do futebol. O Remo hoje não tem mais tática. O Remo não tem mais absolutamente nada. Então, essa chegada do Guto Ferreira vai ser também para isso. É um trabalho que ele precisa fazer, ele sabe do que ele vai ter que fazer. E domingo, meus amigos, domingo a gente tem que ir. Eu vou, cara, eu vou porque esse momento o Remo precisa de mim. Esse momento o Remo precisa de mim como torcedor. E eu vou estar lá. Falta de incentivo não vai ser. Até porque a gente não pode deixar essa situação se agravar. Hoje a situação do Remo tá tranquila. Mas o Remo tá no 11º. Calma, cara. Calma. O Remo ganhar o CRB, ele tem time para ganhar o CRB, tem condições de vencer o CRB. O Remo volta mais uma vez para a primeira parte da tabela. Não vai voltar a brigar para acesso, desculpa. A não ser que os outros sejam muito incompetentes. Mas o Atlético chegando, meu amigo. Essa vaga é do Atlético. Outra é do Criciúma. Ali se bobear, vai bobear Goiás e Coritiba. Mas se bobear, tem uma Chapecoense ou um Novo Horizontino papapá ali, essas vagas. O Remo deu adeus. O Remo deu adeus quando ele manteve o Português. Agora a gente não pode deixar com que a questão de rebaixamento nos assombre de novo. Eu vi um monte de página ali aquelas páginas que falam que são do futebol paraense, mas na verdade são travestidas de mucura. A mucura perde 3, 4 posts de desabafo, chorando, reclamando de Roger Aguilera, de não sei de quem. O Remo perde 15, 20 posts de zoeira. Essas são as partes. Se você não percebeu isso, meu amigo, só dá uma olhada lá. Dá uma olhada. Então, meu amigo, eu acho que assim, essa parte de rebaixamento, pra mim, ainda não me preocupa o desempenho do Remo, mas acho que o Guto Ferreira tem tudo para melhorar isso daí. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.